Um movimento pela humanização de pessoas refugiadas e imigrantes. Uma comunidade de colaboradores que anseia por sociedades mais amorosas, receptivas e principalmente inclusivas. Vamos conhecer agora o trabalho da ONG Círculos de Hospitalidade, que desenvolve projetos educacionais, sociais e culturais com o objetivo de facilitar o processo de integração de comunidades refugiadas. Sejam bem-vindos ao programa Rede de Inclusão. E eu recebo hoje aqui no nosso estúdio a Bruna Keldlitz, fundadora e presidente da ONG Círculos de Hospitalidade, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre essa atividade que eles desenvolvem. Oi, Bruna, prazer. Obrigada pela presença aqui no Rede de Inclusão. Conta pra gente o que é exatamente o Círculos de Hospitalidade e quando começou. Bom, eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui. O Círculos de Hospitalidade é uma organização sem fins lucrativos e nós desenvolvemos iniciativas sociais, culturais e educacionais voltadas para a comunidade refugiada e imigrante, com a intenção de facilitar o processo de integração dessa comunidade, dessa população, à sociedade de acolhida. E a nossa missão é resgatar a cultura da paz e da hospitalidade em tempos de intolerância, em tempos de xenofobia. O nosso trabalho iniciou em 2015, quando eu retornei para o Brasil. E comecei a exibir um documentário que foi filmado num campo de refugiados chamado Zaatari, que fica localizado no norte da Jordânia. Então eu comecei a exibir esse documentário em escolas e também, em paralelo, a conhecer a comunidade refugiada e imigrante em Florianópolis e me aproximei muito da comunidade síria. Ao ponto de desenvolver então laços de afeto e de amizade com as mulheres e com as crianças, e a partir daí a gente começou a entender quais eram as necessidades e muitas delas estavam envolvidas com o aprendizado do português e a mobilizar voluntários para ensinar português para as mulheres e para ajudar as crianças com reforço escolar e também com a recreação infantil durante as aulas. E como é que está sendo assim o retorno? O que vocês e aonde que a gente encontra, onde a gente procura, quem quiser conhecer mais, como é que a gente conhece mais de perto esse belíssimo trabalho? Então, desde 2016 para cá o nosso trabalho vem crescendo organicamente, então a gente começou com a população falantes de árabe, mas hoje a gente atende pessoas de mais de 12 nacionalidades. E aonde? Tem um local? A gente não tem uma sede própria, é uma organização pequena, com poucos recursos, nós dependemos de parcerias, mas nós também somos bem abençoados nesse sentido, porque sempre que surge uma necessidade, surge um parceiro para nos apoiar e para acolher essa necessidade. As aulas de português, por exemplo, acontecem no IFSC, no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus Florianópolis, que fica no centro. Nós também temos uma parceria com a AMOCAN, que é a Associação de Moradores de Canasvieiras, para oferecer as aulas no norte da ilha para aqueles imigrantes que moram nos bairros do norte. E qual é o acesso que eles têm? Como eles ficam sabendo? Hoje eles ficam sabendo do boca a boca, então de uma pessoa, de um imigrante que conhece o trabalho, que participa de uma atividade, da aula de português, dos cursos de empreendedorismo e de capacitação, das feiras multiculturais e também por meio da mídia social. Então, Facebook, Instagram ajuda bastante a divulgar e a promover o trabalho que a gente realiza. E esse trabalho, vocês têm algum retorno, assim? Como é que eles já estão inseridos aqui em Santa Catarina? Como é que funciona? Sim, a gente tem um retorno muito grande, acho que é um orgulho muito grande quando a gente encaminha alguém para o mercado de trabalho, quando a gente observa a evolução do português, então de uma pessoa que chega até nós sem conseguir se comunicar e que em poucos meses já está se comunicando, falando, escrevendo. O retorno
que a gente encontra, o mais gratificante é da nossa feira. A gente tem um projeto que chama Unindo Mundos, Aproximando Culturas, que é uma feira multicultural que acontece em instituições públicas e a gente gostaria muito de realizar no setor privado também. Então, a proposta da feira é criar um espaço de coesão social, de integração, para aproximar a sociedade de acolhida da comunidade refugiada e imigrante. E é nesse espaço que vem esse sentimento gratificante de perceber a desenvoltura dos imigrantes na venda dos seus produtos e dos seus serviços, mas também de perceber os participantes, as pessoas que estão participando da feira, como que eles acolhem. Então, a solidariedade, a amizade, a compaixão que floresce nesses espaços que são criados. Cada um mostrando sua origem e as pessoas, elas realmente têm esse olhar assim, muda a concepção de um refugiado, porque hoje a gente está falando tanto disso, né? E a questão da hospitalidade. Acontece, esse acolhimento acontece porque a comida, a arte, a cultura, ela aproxima. Então, o que a gente observa é que se eu falar a respeito de um imigrante ou de um refugiado, eu vou estar falando sobre algo. O que a gente busca fazer com o trabalho é criar uma experiência. Então, eu não vou estar falando sobre uma pessoa, sobre um grupo, para um outro grupo. A nossa proposta é diferente, é criar esse espaço para que haja um relacionamento, para que haja uma interação. E a partir do momento que uma pessoa entra em contato com uma outra pessoa, por mais que venha de uma cultura diferente, que fale um idioma diferente, que tenham percepções de vida diferente, algo ali acontece. E é nesse processo que o olhar é humanizado, é nesse processo que as pessoas passam a tratar uns aos outros de uma forma diferente e que depois, o depois, como estavas falando, ele vem por meio de uma encomenda, que eles querem encomendar a comida, ou até em alguns momentos, em outras ocasiões, por meio de amizades, que as pessoas trocam contatos e acabam mantendo o contato e a troca. E no mercado de trabalho, eles conseguem ser inseridos assim? Dentro aqui do estado? Sim, então Santa Catarina é o estado que mais emprega imigrantes e refugiados no Brasil. Então é um estado que atrai um fluxo grande de pessoas, hoje é um dos destinos mais procurados. Existe um nível de inserção bom, mas o que a gente também percebe é que o nível de escolaridade dos imigrantes e dos refugiados ele é alto. E muitas vezes os empregos que eles conseguem não é um emprego compatível com a escolaridade e com a experiência profissional que eles têm. Então, o que acontece muitas vezes é um desperdício de um potencial. Então, tem pessoas que são formadas em engenharia, em psicologia, em diversas outras áreas e não estão atuando na sua área porque a revalidação do diploma é um dos grandes obstáculos na integração dessas pessoas à sociedade de acolhida. E aí, como é que funciona? O que vocês trabalham esse lado, até o psicológico, assim, com eles? Porque pode dar certo, pode não dar, pode demorar, né? O nosso acompanhamento maior é com as mulheres, então a gente busca oferecer esse acompanhamento, mas a gente não oferece um acompanhamento psicológico. Existem outros grupos na cidade, como o NEMPSIC, que é um grupo, o núcleo de pesquisa da UFSC, então que eles atuam por meio da clínica cultural e que podem fazer esse acompanhamento psicológico. O que nós buscamos fazer são grupos de conversa, outras formas de apoio que também são bem-vindas, para formar uma rede em que uma possa contar com a outra, mas a questão da decepção de não poder ou da frustração de saber que tem uma formação e que gostaria de atuar na sua formação, mas que aqui por diversas razões acabam trabalhando em outra área, a gente ainda não atua nesse ponto específico. E qual é o maior obstáculo?
Então, o maior obstáculo acaba sendo a língua. Então, aprender o português é uma dificuldade, porque muitos chegam e têm que trabalhar longas horas. Então, uma jornada de trabalho de 8, 10, 12 horas por dia dificulta que eles fiquem bem preparados, né, dispostos a aprender uma nova língua. Então, o primeiro obstáculo seria a língua. Uma vez que eles aprendem a língua, a gente também tem que entender que o processo de integração de comunidades refugiadas e imigrantes, ele difere de grupos para grupos. Então, Santa Catarina, apesar de ser um estado acolhedor, também é um estado racista. E existe o preconceito, né? Existe o preconceito, existe a xenofobia. Então, imigrantes vindos de países africanos ou do Haiti ou de outros países, né? Os afrodescendentes, eles acabam sofrendo aqui o preconceito e muitos relatam que eles se descobrem a raça deles, a identidade racial deles aqui. Então, isso acaba sendo uma situação para afrodescendentes, para os negros. Para mulheres, elas vão enfrentar outras dificuldades também nesse processo de integração. Então, as mães, muitas vezes, também têm dificuldades de conseguir um emprego, de conseguir moradia. E conseguem deixar as crianças, por exemplo, em alguma escola, em alguma creche, para poder se desenvolver nesse sentido? Sim, então o refugiado e o imigrante no Brasil, ele tem direito à educação, tem direito à saúde, tem direito ao trabalho formal, e uma vez que eles estão aqui, que eles estão regularizados, as mães podem matricular as crianças nas escolas e nas creches públicas, então não tem problema nenhum. A questão é que algumas creches, elas oferecem meio período. Então, para aquela mãe que tem uma jornada de trabalho de 8 horas... Sim, porque esse é um problema nosso também, né? Para nós brasileiros, nós catarinenses aqui, que tem muitas mães que também não conseguem. Então, é meio que um problema no geral, né? Com certeza, com certeza. Muitas vezes as dificuldades que o imigrante enfrenta são muito semelhantes que a que o brasileiro enfrenta. Então, a nossa proposta também é como identificar as dificuldades em comum nesses dois grupos para buscar soluções em comum. Porque o imigrante, ele vem para somar, que esse é um dos mitos, né? Que o imigrante vem para tirar, para roubar o emprego, que ele é uma ameaça, um problema. E a nossa abordagem é perceber o imigrante, o estrangeiro que vem para o Brasil reconstruir a sua vida como uma pessoa que tem sim talentos e que pode colaborar para o desenvolvimento social, econômico e cultural da sociedade. Bruna, e quem quiser conhecer mais esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, como é que as pessoas têm acesso à rede social? Como é que é? Então, quem quiser conhecer mais do trabalho do Círculo de Hospitalidade pode entrar na nossa página nas mídias sociais, Círculo de Hospitalidade, ou no nosso site www.circulodehospitalidade.org. Ótimo, Bruna. Obrigada pela presença, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a você pela companhia. Lembrando que você pode e deve participar, mandando pautas e sugestões aqui para o e-mail que está na sua tela. Obrigada e até o próximo Rede de Inclusão.